Se está tudo confuso, desesperador e nem o Chapolin Colorado pode te ajudar, para quem é que você vai pedir socorro? Bem-vindos a mais um vídeo. Você vai pedir socorro para o Senhor, nosso Deus. Eu sempre gosto de embasar as minhas falas aqui na Bíblia, sempre em cima de um texto bíblico. E nós vamos para o livro de Salmos. Você sabe que se você abrir sua Bíblia bem no meio, vai cair lá no livro de Salmos. E tem um salmo muito lindo que ninguém sabe quem foi que escreveu, não é um salmo de Davi, por exemplo, que é o Salmo 46, que ele fala sobre como o Senhor socorre ou pode socorrer o seu povo. Então, se está tudo desesperador, nem o Chapolin, vamos ver aqui como é que Deus pode te socorrer no momento de angústia. Então, Salmo 46, ele é curto, eu vou ler aqui para a gente, olha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que declarações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos voltar para o comecinho aqui. O salmista começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quando você está sendo atacado, quando você está angustiado, você vai confiar no ser humano? Você vai confiar em quem? Não, você vai confiar em Deus. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Aqui o salmista está citando um exemplo avassalador, abismal. Uma coisa sobre, por exemplo, quando você não tem controle sobre um terremoto, uma erupção vulcânica, um temporal como estes que andam ocorrendo no Brasil, com ventos de 100, 200 km por hora. Então ele está dizendo assim, olha, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, que os montes se transportem para o meio dos mares. Entenda que para um hebreu, a coisa mais imutável que existia era um monte. Um monte não se abala, um monte não muda de lugar. Agora imagina um monte, uma montanha caindo no meio do mar. Isso para eles era algo como o fim do mundo. Então ele está dizendo assim, olha, ainda que você veja absurdos na natureza, ainda que ocorra o inimaginável, ainda que as águas rujam e se perturbem, que os montes se abalem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui ele estava escrevendo para Jerusalém, mas a gente aplica para nós também. Então, Jerusalém não tem um rio que corre. Esse rio que está dizendo aqui seria o próprio Deus no meio do seu povo, guardando Jerusalém. Então, ele guardando o seu povo. E esse povo pode ser eu, esse povo pode ser você. Como? Desde que nós façamos parte dessa família. Vamos continuar aqui, ó. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Então, mesmo que todas essas coisas mirabolantes, que a natureza se desmanchando, que isso ocorresse, Deus está no controle e Deus guarda o seu povo. Agora olha aqui, ó. Os gentios eram os que não eram judeus. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Então agora nós estamos imaginando aqui um cenário de guerra. Os inimigos atacando Jerusalém, atacando Sião, atacando a cidade
de Deus, que exemplifica a sua igreja. Então agora vamos imaginar um cenário de guerra. Os seus inimigos te atacando, você sendo atacado de todo lado. Então, os inimigos se embraveceram. Agora olha o que Deus fez. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Simplesmente numa palavra, assim como pela palavra, Deus criou o mundo, criou tudo que existe. Por uma palavra, a terra se derreteu. Ou seja, basta um sopro de Deus, basta uma palavra de Deus e que tudo se acaba. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Agora nós já saímos do cenário de guerra e estamos vendo pós-guerra. Imagina um cenário assim, ó, de desolação, terra arrasada. Você não tem visto imagens da confusão ali na Ucrânia, por exemplo, terra arrasada, tudo destruído. Então olha só, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Não tem como guerrear com Deus. Deus arrebenta com tudo, se Ele quiser, com tudo. Então você imaginou a natureza na sua fúria, você imaginou os inimigos na sua fúria e Deus ali agindo. E agora você está vendo Deus acabando com guerras, Deus pondo um ponto final. Olha o que ele fala aqui no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é Deus falando para os inimigos de Israel, para os seus inimigos, assim, ó, chega, sossega, acabou a bagunça. Aquietai-vos, eu sou Deus. A coisa acabou. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, aqui é uma repetição que já foi lá atrás, olha. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o Deus que nós seguimos. E se você aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se você se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus é Deus, que Ele veio, habitou entre nós aqui, que Ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, que ali Ele pagou o preço que você tinha que ter pagado. Se você crer nisso, confessar com a sua boca, crer com o seu coração, você está salvo, você está justificado, você está limpinho com Deus, você estará fazendo parte da família de Deus. Jesus vai ser o seu irmão mais velho. E aí você vai poder ler esse salmo aqui. Olha que bonito. Como é gostoso você poder ler isso, não como uma poesia da antiguidade, mas ler isso como a palavra de Deus firme, forte, poderosa, uma coisa agindo na sua vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Que coisa mais bonita que isso. Está o mundo acabando. Está tudo contra você. Nem o Chapolin Colorado consegue te ajudar. Mas Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aceita Jesus enquanto é tempo. Você sabe que nos próximos 365 dias, no próximo ano, cerca de 60 a 65 milhões de pessoas vão deixar de fazer parte desse mundo. E para onde é que essas pessoas vão? Você não para pensar nisso? Será que a gente não está nessa estatística? São de 60 a 65 milhões nos próximos 365 dias. Que nesses próximos dias você venha fazer parte da família de Deus, colocar o teu coração nas mãos do Altíssimo e poder falar aqui, ó, de boca cheia, com fé, falar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Que você tenha uma semana abençoadíssima. Lembra que lá no TikTok eu sou Vitamina Bíblica, no YouTube meu canal é Daniel Tetel com U. Se você puder compartilhar, curtir, você ajuda na divulgação.
Uma excelente semana, dias abençoadíssimos à sua frente. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau.